Brasil segue ameaçado por quem moveu o golpe de 1964, afirma Gleisi, presidente do PT, diz que este domingo deve ser usado para recordar o passado para que não se repita. Aí o comentário da Gleisi acerca disso. E o Barroso diz que democracia é valiosa no aniversário do golpe de 1964. Golpe, né? O presidente do STF não menciona diretamente fato histórico, mas exalta direitos e garantias do regime democrático. Então, eu passo o primeiro comentário democraticamente, porque eles adoram a democracia e tudo que eles falam é sobre democracia, é sobre liberdades. Eles são apaixonados pelas liberdades individuais, pela democracia, pela liberdade de expressão. Então, democraticamente, eu passo o primeiro comentário para o professor Eduardo Vieira. Muito obrigado. Bem, realmente, né, ontem foi aniversário de 60 anos do contragolpe, né, que impediu o processo de tomada de poder pelos comunistas em 64. Então, primeiro, é preciso cobrarmos esse momento onde a sociedade conseguiu enxergar a realidade e onde as Forças Armadas ainda valiam o que comiam e conseguiram, então, interromper um processo, esse sim, de golpe, né, a gente pode chamar assim, um processo antidemocrático, de instalação de uma ditadura comunista no Brasil, inclusive uma intenção confessa por vários antigos universitários da época, como, por exemplo, o Gabeira, né, e aquele outro Eduardo Jorge. Essa turma declarou: a nossa intenção era a implantação da ditadura do proletariado do Brasil. Não era outra. Então, a ação militar em 1964 ela foi uma ação, essa sim, completamente democrática. Foi uma ação correta e nós temos, sem dúvida alguma, que celebrar. Né? Nós não temos que nos sentir oprimidos por uma acusação vazia de um espantalho de golpe. Né? Não tem nada disso. Aquilo ali foi uma defesa do reino da lei. O que aconteceu depois, aí, bom, eu não vou fazer uma análise aqui, né, mas aí os militares meteram os pés pelas mãos, né, cometeram um monte de erros e estamos aqui agora na segunda tentativa, né, da esquerda de implantar a ditadura, e essa tendo muito mais sucesso. Nós já estamos no regime ditatorial, as instituições já foram tomadas, nós estamos numa ditadura completa, nós já estamos vendo o letreiro de Arbeit macht frei por trás, né, infelizmente, do lado de dentro. Né? A questão é o nível de horror dentro do Gulag, né? O nível de horror e o nível de segurança para que a gente não possa sair. Mas nós já estamos lá dentro, né? Não se iludam. Então, ainda assim, ainda dentro dessas circunstâncias, na minha opinião, né, é dever de todo brasileiro honesto se levantar contra as iniquidades, né, e declarar com todas as letras o que está acontecendo. Nós estamos numa ditadura e o que essa mulher está falando é uma completa mentira. Ela é justamente uma agente desse golpe, que eu lembro, já matou pelo menos 4 pessoas diretamente, está trabalhando, o regime que está trabalhando para matar mais. Um regime que já prendeu mais de 1.500 pessoas de forma completamente ilegal e segue processando, perseguindo, usando uma polícia, um setor da polícia completamente serviçal ao regime ditatorial, né? Fazendo um policiamento político, perseguição individual, pressão, tortura. Nós estamos vendo tudo que há de pior aqui no Brasil hoje. Então, nós temos que olhar para trás e dizer, bom, ao menos em algum momento nós tivemos forças armadas que valiam alguma coisa. Hoje não valem absolutamente nada, né? Infelizmente. E nós temos, então, que observar o seguinte, bom, se nós não podemos nos valer, né, da dignidade das nossas forças armadas para a defesa da justiça, nós temos que buscar formas de preservar, de restabelecer a ordem no Brasil. E eu sempre digo, a forma adequada para fazer isso é através da cultura e através da nossa dissociação do sistema. Depois,
Perguntem-me mais sobre isso, né? Que nem aqueles anúncios de quer emagrecer? Pergunte-me mais sobre isso. Tá certo. Obrigado, professor. Passo o próximo comentário para o doutor Sepúlveda. Eu acho engraçado a Gleisi Hoffmann, que esteve agora em Cuba, de mãos dadas com os ditadores de Cuba, para salvar a ditadura cubana. Vejam uma coisa muito interessante. Ela foi na condição de chefe do partido ter contatos com o partido de Cuba. Ou seja, isso é propriamente a concepção comunista do Estado. O partido está acima do Estado. O partido dirige o Estado. Então, ela acaba de fazer uma visita a Cuba para salvar a ditadura cubana e vem falar de que nós estamos ainda ameaçados por aqueles que deram um golpe em 64. Eu ontem, em função do programa que nós íamos fazer, fui procurar uma entrevista que eu tinha lido há muitos anos atrás e que eu me lembrava, e que é do Sr. Fernando Henrique Cardoso, que ele deu ao UOL, em que ele diz o seguinte, ele falando de 64, ele diz o seguinte: havia tanta indecisão que ninguém sabia de que lado viria o golpe. Mas todos sabiam que haveria um golpe. Havia o sentimento de que tinha um golpe em marcha. Uns achavam que era um golpe feito pelo Jango, preventivo. Então, ele claramente, o que é que ele diz? Com a sua linguagem de esquerdista, sua linguagem sofisticada, ele vai patinando nessa entrevista, mas o que ele reconhece, ele que é um esquerdista, o que ele reconhece, isso foi uma entrevista em 2014, o que é que ele reconhece? Ele reconhece que havia um golpe em marcha da esquerda. E, portanto, muito bem disse aqui o professor Eduardo Vieira que, no fundo, houve um contragolpe para impedir que o país entrasse no comunismo. E a senhora Gleisi Hoffmann diz que ainda aqueles ameaçam o país, ou seja, quem quis evitar o flagelo do comunismo para o Brasil é uma ameaça para o Brasil. O que fica claro que esta gente é revanchista e toda a concepção de poder que eles têm é uma vingança de não terem podido, naquela época, chegarem ao poder. Essa é a mentalidade revanchista do consórcio que está no poder. E é isso que eles estão fazendo, perseguindo não só agentes, mas elementos da população, elementos às vezes completamente desconhecidos, com uma perseguição brutal para dar uma lição de que a esquerda não podia ter sido impedida de tomar o poder. Uma tentativa ditatorial que eles queriam consumar no Brasil. E acham que é por acaso que aquele indivíduo do Supremo Tribunal Militar veio dizer que o comunismo não existe? É muito engraçado, ele vem dizer que o comunismo não existe e o Lula, que é o chefe dele, disse que tinha muita honra em pôr no Supremo Tribunal Federal um comunista. Mas o comunismo não existe. Nós temos que entender o seguinte: essa gente mente, mais uma vez, essa gente tergiversa e essa gente, no fundo, é revanchista da história. E eles estão consumando a revanche deles sobre o Brasil. Muito obrigado, professor. Doutor Sepúlveda. Passo o último comentário dessa segunda pauta para o Rafael Sanzio. Eu ia comentar algo parecido com o que o professor Eduardo comentou e também o doutor Sepúlveda foi um grande comentário. Eu vou para o outro lado, né? Eu tenho um amigo que é o Alexandre Kunz, que mora lá no Reino Unido, e durante uma palestra onde o Barroso estava mentindo sobre o processo de apuração das eleições no Brasil, o Alexandre e mais outras pessoas, eles protestaram lá na Universidade de Oxford. E por isso o Alexandre recebeu uma intimação da Polícia Federal via e-mail, para vocês terem ideia como estão essas coisas avançadas. E aí a gente observa a polícia do Maduro pegando os seus opositores
fora da Venezuela. A gente vale ressaltar que o Lula, ele é amigo direto do Maduro, e a gente sabe, e uma coisa interessante que eu estava observando, seguindo as redes sociais ali pelo Twitter, é que a Maria Corina, ela tem parabenizado o Lula e agradecido o Lula não mais de uma vez, mas várias vezes. Então, que tipo de oposição dessa que tem lá na Venezuela? É só para a gente atentar ao que está acontecendo. Mas será que a ditadura brasileira vai começar a prender os opositores? Porque tem mais milhares e milhares de pessoas numa lista aí da Polícia Federal que tem atentado contra a democracia. Será que eles vão bater aqui na minha porta? Porque até então o ministro daqui, o presidente, entre aspas, daqui da Espanha, ele é amigo do Lula. O que vai acontecer no futuro? E essa galera vem falar de democracia, como diz o Diogo, né? Então, o que aconteceu em 1964 foi para evitar algo que eles estão instalando hoje, como o professor Eduardo falou, com muito mais sucesso. A gente vê isso de forma tão surpreendente que tem senhorinhas com 80 e poucos anos, vai passar 17 anos na cadeia se nada for feito, se ninguém tirar o imperador, o criminoso lá, advogado do narcotráfico, lá da cadeia, né? Eu não quero nem colocar o canal em apuros aqui. Mas é isso que o Brasil está vivendo. Então, eles usam todo o poder deles, inclusive o poder de meios ilegais de onde eles obtêm o dinheiro deles, para instalar o que eles supostamente dizem que é democracia. Quanto mais se fala em democracia, menos a gente vê, vocês já perceberam? E nós nos tornamos os vilões que parabenizam contra um golpe que foi dado. A gente vê também que, como o professor Olavo dizia, né, agora os militares estão batendo continência para comunista. Para vocês terem ideia, o absurdo é que, como eles querem criar um novo imaginário na cabeça das pessoas, de que eles são os mocinhos e nós somos os vilões, isso está dando certo. Olha só quem que o Jonathan está entrevistando aí, pessoas novas, jovens, acreditando que eles vivem embaixo de um Brasil com racismo estrutural, onde muita gente que se opõe ao criminoso é fascista, é isso, aquilo, na verdade, eles nem sabem o que significa, né? Mas só para vocês terem ideia que a democracia que o Barroso está pregando, essa democracia não tem nada de democracia. É só ver lá o passado dessa galera, com quem eles estão metidos, lá tem o cara, um dos líderes espirituais dessa galera é o João de Deus. Eu conversei com uma pessoa diretamente aqui na Europa que trabalhava lá em Abadiana na época daqueles acontecidos lá. Para vocês terem ideia o quanto que isso é sério. A gente nem pode falar as coisas aqui online, senão pode acontecer alguma coisa que acontece com as pessoas que se expressam, por isso que elas estão aqui fora, elas podem desaparecer, o avião pode cair, e esse tipo de coisa que tem acontecido aí, quem se opõe a esse regime instalado no Brasil, que não que é o regime mais democrático que você pode conhecer no Brasil, né? Segundo eles.